Bom dia, turma. Tudo bem? Então, nós vamos estudar agora a equação geral dos gases, né? Nós vamos dar continuidade àquele assunto que a gente começou na aula anterior. Vejam aqui, qual que é a equação geral dos gases? Então, matematicamente, a equação geral dos gases ideais pode ser descrita por pressão inicial vezes volume inicial divididos por temperatura inicial igual a pressão final vezes volume final divididos pela temperatura final. Essa é a equação geral. Tudo bem? Quando uma das três variáveis do estado de um gás permanece constante, essa equação se reduz a uma das três expressões relacionadas às leis de Boyle, de Charles e de Gay-Lussac. Então, pessoal, só lembrar dessa equação aqui, não precisa memorizar todas essas aqui, ó, tá bom? Porque essas aqui, elas são variações dessa. Por exemplo, olha aqui, ó, temperatura constante. Eu não estou considerando a temperatura inicial e final. Então vai ficar a pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Mas se na tua fórmula você quer usar a mesma temperatura, usa. Isso aqui vai ser fatorado, tá? Mesma coisa se a pressão é constante. Então você vai, pressão sendo constante, você vai usar volume inicial divididos por temperatura inicial igual a volume final vezes temperatura final. Você vai usar essa fórmula aqui, tá? Então a equação geral dos gases é essa aqui que relaciona aquelas três grandezas, né? Então quando você causa alguma ação aí que muda alguma dessas variáveis, o que acontece no estado gasoso? Então vamos aos exercícios. Os frascos a seguir contêm o mesmo número de moléculas de uma amostra gasosa sob temperatura constante. Frasco 1, então vejam bem, contém o mesmo número de moléculas de uma amostra gasosa e a temperatura é constante. Tá? É a mesma temperatura, é uma isotérmica, né? E tem o mesmo número de moléculas. E eu pergunto para vocês, qual deles apresenta maior pressão? Vocês lembram lá da relação? Menor volume, maior pressão. Então, os gases que estão no frasco 1 vão ter maior pressão. Os gases que vão estar no frasco 4 vão ter a menor pressão. Aqui vai existir mais choque contra a parede do recipiente que contém esses frascos, né? Então, a resposta é o frasco 1, tá? Tá aí a resposta inteira, depois você pausa e copia. Certa massa gasosa a 0 graus Celsius exerce pressão de uma atmosfera e ocupa um volume de 30 litros. Calcule a pressão exercida por essa mesma quantidade de gás sobre temperatura constante. Isso aqui é importante a gente grifar, tá? Temperatura constante. Lembram da fórmula? P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Mas a temperatura é constante, então eu vou cortar a temperatura. Eu vou usar só a pressão e o volume. Você vai tirar, né, pessoal? O volume inicial, o volume final, a pressão inicial, enfim, você vai tirar essas informações e vai resolver o exercício, né? Então aqui, ó, pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Pressão inicial, 1 atmosfera, né? O volume que lá está ocupando é de 30 litros. O que ele fez? Ele aumentou o volume para 60 litros sobre temperatura constante. Ele quer saber a pressão final. Aumentou o volume, diminuiu a pressão, calcula, né? Passa 1 vezes 30, 30, o 60 está multiplicando, passa dividindo. Você tem o resultado. Bem fácil. Exercício 3. Um balão com 20 metros cúbicos de ar. Ah, pessoal, desculpe, eu não falei. Essas atividades aí estão na página 47 da apostila, tá? Do volume 4. Então, um balão de 20 metros cúbicos de ar a 27 graus Celsius e a 1 atmosfera é aquecido sob pressão constante. Então, pressão constante e uma isobárica. Você não vai usar pressão. Você vai usar temperatura e volume. Determine a temperatura do balão quando a amostra gasosa ocupar o volume de 40 metros cúbicos. Então, inicial o volume 20 metros cúbicos a uma temperatura de 27 graus Celsius, a gente tem que transformar em Kelvin, né? Então,
a gente multiplica por 273, então vai dar 300 Kelvin aqui, tá? Esse é o volume inicial, a temperatura inicial 300 Kelvin. Então, qual que vai ser a temperatura final? Vamos resolver o exercício aí. Volume inicial, dividido pela temperatura inicial. Veja que eu não coloquei a pressão aqui, pressão inicial, porque é a pressão constante. Coloco a fórmula. Então, 20 metros cúbicos iniciais. Estão usando a unidade de metros cúbicos mesmo, né? Então, usa a unidade de metros cúbicos aqui. Matematicamente, a relação é a mesma. Se fosse transformar em litros ou mililitros, divididos pela temperatura inicial, que é 27 mais 273 da escala Kelvin, tá? Igual a temperatura final. Vai somar isso aqui, vai dar 300. O 300 vai passar multiplicando, o 20 vai passar dividindo, 40 divididos por 22, 2 vezes 300, 600, 600 Kelvin, ou uma temperatura de 327 graus Celsius, ok? Exercício 4. Um balão cheio de gás propano ocupa um volume de 600 litros a 27 graus Celsius, ou 300 Kelvin. Já vamos fazer a transformação aqui. Ao ser resfriado a 7 graus Celsius, então eu tenho que achar em Kelvin quanto que dá isso, né? O balão sofre uma contração. Qual o volume dessa concentração? Considera que o gás não se liquefaz sobre resfriamento até 7 graus. Ele não vira líquido a 7 graus Celsius, né? Bom, então, pessoal, vamos lá. Fórmula: volume inicial dividido por temperatura inicial, né? Aqui, balão cheio de gás propano ocupa um volume de... Ele não falou se é uma isobárica, né? Você tem pressão constante, então a gente considera que seja. Então, volume inicial dividido por temperatura inicial igual ao volume final divididos por temperatura final. 600 litros divididos por 300 Kelvin, tá? 27 mais 273, 300 Kelvin, igual ao volume final divididos por 280 K. Pega 7, soma 273, vai dar 280. O volume final vai dar aproximadamente aí 500 e 600 litros. Então ele pergunta, ao ser resfriado a 7 graus Celsius, o balão sofre uma contração, ele diminui o volume dele, né? De quanto que foi essa contração? Foi de 40 litros. Exercício 5. Acabei não colocando a resposta direta aqui, tá bom? O frasco a seguir, de mesmo volume, contém as mesmas quantidades de uma amostra. Qual deles apresenta menor pressão? Então, todos eles têm o mesmo volume, todos eles têm uma mesma quantidade de uma amostra, só que eles têm temperaturas aumentadas. Se eles têm temperaturas aumentadas, qual que vai ter a maior pressão? Qual deles apresenta a menor pressão? Veja, pessoal, o frasco 4 ele tem maior temperatura, as moléculas vão estar mais agitadas, vão estar dando maior choque contra o recipiente que a contém. Então vai ter uma maior pressão aqui. Esse tipo de situação é muito comum se vê em pneu de caminhão, né? O pneu de caminhão, ao rodar, ele tenta manter um volume constante, mas quando ele vai rodando, o ar dentro do pneu ele vai aquecendo e vai aumentando a pressão, por isso que estoura às vezes o pneu do caminhão, tá? Então é o frasco 1, né? Porque sob volume constante, temperatura e pressão são grandezas proporcionais, portanto o frasco de temperatura mais baixa, quem tem temperatura mais baixa, apresenta menor pressão. Questão 6. A pressão de 6 atmosferas e a temperatura de 900 Kelvin, certa amostra gasosa sofreu transformação isocórica. O que é transformação isocórica? Que o volume não se alterou, tá? Até sua temperatura se reduzir na metade. Então foi para 450 Kelvin, né? A temperatura. Qual a sua pressão final? Turma, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, aumenta a temperatura. Se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Se eu diminuo a temperatura, vai diminuir a pressão. Vai diminuir metade, vai dar 3 atmosferas, assim, de cabeça dá para fazer isso aqui. Senão, vocês podem fazer o cálculo, né? Pressão inicial divididos pela temperatura inicial igual a pressão final divididos pela temperatura final.
Pressão inicial de 6 atmosferas divididos por 900 Kelvin igual a pressão final que eu quero divididos por 450. Tá? Vai fazer os cálculos, a pressão final vai ser igual a 3 atms. Beleza? Bem facinho, né? Em um dia de inverno, colocou-se uma amostra de ar nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP em um recipiente. Qual será a pressão dessa amostra após ser transportada no mesmo recipiente para um ambiente a 60 graus Celsius? Bom, turma, veja aqui. Aqui nós precisamos saber alguns conceitos. Primeiro, condição normal de temperatura e pressão. A temperatura é de 0 graus Celsius, ok? E a pressão de 1 atmosfera. Ele falou aqui qual será a pressão, deixa eu pegar a caneta aqui, qual será a pressão dessa amostra após ser transportada no mesmo recipiente, ou seja, igual volume. Então é uma transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica para um ambiente de 60 graus Celsius. Então, aumentou aí 60 graus Celsius, só que, né, a temperatura de 0 graus Celsius é 273 Kelvin. 273 Kelvin mais 60 nós vamos ter que fazer e verificar o que aconteceu com a pressão. Então, pressão inicial divididos pela temperatura inicial igual a pressão final divididos pela temperatura final. Pressão inicial de 1 atmosfera divididos por 273, que é 0 Celsius, tá? Igual a pressão final 60 mais 273. A gente fazendo os cálculos aí, 60 mais 273 vai dar 333, né? Esse 333 eu vou passar multiplicando, desculpe, por 1. 333 divididos por 273 vai dar 1,22 atms. Né? Vai aumentar um pouquinho a pressão aqui. Claro, aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Aumentou a pressão, diminuiu o volume. Né? 8. Determine a massa de gás hélio. Determine a massa de gás hélio ocupa... Determinada massa de gás hélio ocupa um volume de 12 litros a uma pressão de 3 atmosferas e 27 graus Celsius. Qual será o volume ocupado pela mesma massa quando a temperatura atingir 327 graus Celsius e a pressão diminuir em 2 atm? Veja, ele está utilizando todas as grandezas aqui. Aqui, pessoal, nós vamos utilizar a fórmula inteira. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, a equação geral dos gases. Ele está utilizando variações em todas essas grandezas, tá? Então, está aqui a fórmula, né? Aqui não é nenhuma daquelas curvas lá. Então, no início, você tem 3 atmosferas, 12 litros, né, divididos por 300 Kelvin, 27 mais 273, que vai ser igual a pressão de... Ele diminuiu em 2 atm, então a pressão estava em 3, foi para 1, né? 1 atm, vezes o volume final que ele quer saber, ele diminuiu a pressão e ele aumentou a temperatura do sistema para 600 graus Celsius. Qual que vai ser o volume final? O volume final vai ser de 72 litros. Beleza, turma? Grande abraço a todos.